mais lento do que a luz. Uma conversa sobre ciência, o universo e tudo o resto, com David Marçal e Carlos Fiolhais. Bem-vindos a mais uma edição de Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Fiolhais. A nossa convidada de hoje é Manuela Grazina, investigadora principal e professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, onde dirige um laboratório de bioquímica genética que ela própria fundou. Tem-se dedicado em particular ao estudo das mitocôndrias, as fábricas de energia das nossas células que guardam uma parte do nosso património genético. Tem a preocupação de poder prevenir ou tratar doenças raras associadas às mitocôndrias que ela chama avarias nas fábricas da energia. Começou por fazer uma licenciatura em Bioquímica da Universidade de Coimbra e depois um doutoramento em Ciências Biomédicas na mesma universidade. O seu trabalho está integrado no Centro de Neurociências e Biologia Celular, em Coimbra, que é um grande laboratório associado. É membro do Comitê de Biociências da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, coordena um programa de bolsas de mérito do município de Cantanhede, que é financiado por um cientista português na Suécia, que já ultrapassou os 100 anos, o professor Lima de Faria. Considerando a divulgação da ciência um seu dever social, tem-se dedicado a essa atividade com palestras e participações em programas de rádio e televisão. Recentemente publicou um livro para crianças precisamente sobre a sua área de trabalho. Bem-vinda, Manela, ao nosso podcast. Olá, obrigada por este honroso convite, é um prazer. Manuela, nós chamamos mais lento do que a luz, mas, enfim, pela apresentação que o David fez, concluímos todos que fazes tanta coisa e eu sei que fazes tão bem e tão depressa que parece que mais rápido que a luz. Quer dizer, a minha pergunta é: como é que consegues fazer isto? Será que tens algumas mitocôndrias especiais com mais energia que o comum das pessoas? Eu acho que as minhas mitocôndrias são mais irrequietas do que o habitual, se calhar. Mas eu acho que sou só uma pessoa normal e sou muito pequena, porque eu sou um bocado baixa, mas tenho ideias em grande. Não é para compensar a estatura? Tenho assim sonhos grandes, ambições grandes. Não quer dizer que consiga, mas os sonhos são grandes. Mas passinho a passinho eles vão se concretizando e sem dúvida que as mitocôndrias irrequietas fazem bem o seu papel, porque só isso é que me permite fazer várias coisas ao mesmo tempo. E não desistir, persistir, apesar das contrariedades, persistir, focar nas metas, nos objetivos, e isso de facto é muito importante. Manela, comecemos então pelo princípio. Porquê é que te interessaste pela ciência, em especial pela bioquímica? Essa é uma história muito engraçada e penso que nunca a contei publicamente. Os meus pais moravam ali, quando eu tinha 1 ano e meio, mudaram-se. Eu sou daqui da zona de Coimbra, mas eles mudaram-se ali para a zona de Peniche, Lourinhã, que é assim uma zona muito ativa em termos de negócios, de agricultura, de pesca. E o meu pai tinha lá uma empresa e gostava de receber pessoas em casa e fazia festas de vez em quando com muita gente, e isso permitiu-me assim uma interação social acima da média desde muito pequena. E um dia um desses amigos perguntou o que é que eu queria ser quando fosse grande, aquela pergunta inevitável que os amigos nas festas perguntam, os amigos dos pais nos perguntam quando somos pequenos. E na altura ainda não tínhamos televisão, mas a minha mãe ouvia rádio quase o dia todo e eu, por inerência também, eu gostava.
tinha muita curiosidade sobre tudo e mais alguma coisa, e então respondi prontamente: eu quero ser cientista. E eu devia ter o quê? Nem sei, acho que por volta dos 4, 5 anos, não teria mais do que isso. E a pessoa ficou muito impressionada, assim, muito bem, então e o que é isso? E eu disse, não sei, mas sei que se descobrem coisas, e eu queria era descobrir coisas e saber respostas e encontrar respostas para as coisas. E como depois, mais tarde, no décimo, já estava no 11º, 12º, ali na Escola Dona Maria, que foi onde eu andei, aqui em Coimbra, e a minha preocupação era, então, encontrar uma profissão que me permitisse a descobrir respostas para as muitas perguntas que eu tinha e que outras pessoas também teriam no mundo, não é? E sobretudo relacionadas com as causas das doenças e perceber as doenças e como é que elas se podiam perceber melhor e tratar melhor. E foi por isso, para desgosto da minha mãe na altura, não fui para a medicina, mas fui para a bioquímica, porque era um curso que tinha aberto há muito pouco tempo na universidade e eu percebi que era o caminho para encontrar a resposta às perguntas, portanto, através do qual eu podia realmente ser cientista e ter perguntas e procurar e trabalhar para encontrar a resposta. Portanto, foi um bocadinho por aí. E tens procurado respostas para perguntas acerca de mitocôndrias. Consegues explicar o que é que são mitocôndrias e porque é que lhe costuma-se chamar fábricas de energia? Sim, então, para toda a gente perceber, numa linguagem simples, que o auditório é vasto, não é? A audiência é vasta. As mitocôndrias são umas estruturas pequeninas dentro das células. Se nós considerarmos uma célula, uma fábrica enorme, dentro dessa fábrica há vários componentes, vários setores, cada um com a sua função. E nas nossas células há um setor, que é a mitocôndria, que de facto precisa de combustível para formar a energia sob a forma de uma molécula que se chama ATP. Nada se perde, tudo se transforma. Essa energia vem não mais, não menos do que da energia que foi captada do Sol pelas plantas para formar os hidratos de carbono que nós vamos ingerir e que depois vamos partir em bocadinhos mais pequenos e lá vamos recuperar essa energia e com ela vamos formar o ATP, que no fundo é a nossa moeda de troca para que tudo aconteça dentro das nossas células. Quando nós precisamos de algum trabalho que necessite de muita energia e esse trabalho não acontece espontaneamente dentro da célula, lá vamos buscar o ATP. E, de facto, a maior parte do ATP dentro das células é formado nas mitocôndrias. Por isso é que eu lhe chamo as fábricas de energia, para toda a gente perceber. E quando essas fábricas avariam, temos as citopatias mitocondriais, que eu chamo de avarias na fábrica da energia, e daí o livro que também tenha esse título. E só que uma ressalva, ele é para todas as idades, do 0 aos 100, e é o primeiro livro do mundo, segundo o professor Bindorf, que foi meu parceiro no grande projeto da disseminação de ciência desta área. É o primeiro livro do mundo com linguagem acessível aos doentes e às suas famílias e, portanto, à população em geral. É um livrinho pequenino, mas que nos orgulha muito, porque é um trabalho de equipa muito importante para aumentar a literacia nesta área. E a minha ambição é que ele sirva de ferramenta, não só de literacia na população, para dar a conhecer estas doenças, porque só assim é que desse conhecimento pode surgir uma melhor abordagem, com mais conhecimento, mais detalhe, para se identificar a causa com mais precisão e também se poderem vir a desenvolver tratamentos que nesta área são muito, muito escassos. E também ser uma ferramenta de comunicação médico-doente, porque na consulta pode ser uma ferramenta importante, e também, esse é um sonho um bocadinho, se calhar, mais ambicioso, que é que ele possa influenciar a decisão política, porque estamos a falar de doenças bastante raras, que existem numa proporção, portanto, numa prevalência na população de 1 para 2.000 a 5.000, portanto, são raras. Aquela que eu dou o exemplo no livro, que é a neuropatia óptica hereditária de Leber, portanto, a LON, é 1 para 50.000, portanto, estimamos que
em Portugal haja entre 200 e 300 doentes, embora eu acho que ela está subdiagnosticada, porque sem haver tratamentos, por vezes a procura das causas não é feita de uma forma sistemática. Muitas vezes são os doentes que desistem, muitas vezes é o financiamento que não está disponível para conseguirmos procurar essas causas com mais detalhe, porque o investimento é grande, mas tratando-se de doenças que afetam maioritariamente jovens e crianças, acho que é um investimento que valeria a pena. E que tipo de consequências é que têm essas doenças? Ou seja, podes dar alguns exemplos, que tipo de sintomas, como é que se faz o diagnóstico e como é que eventualmente se trata? Sim, elas podem afetar qualquer órgão ou tecido, desde que tenha mitocôndrias, portanto só os glóbulos vermelhos maduros não têm mitocôndrias, portanto os restantes tecidos têm, as células dos outros tecidos têm mitocôndrias, portanto podem afetar qualquer órgão ou tecido. Como as mitocôndrias são herdadas só via materna, portanto são só as do óvulo, elas podem, portanto, durante a divisão celular, quando o óvulo junta-se ao espermatozoide, as mitocôndrias da mãe são as que se vão distribuir pelas células que vão surgindo pela divisão celular para se formar um organismo complexo humano, não é? Com tantas células, e depois a distribuição das mitocôndrias é mais ou menos aleatória para as células novas que vão surgindo. Quer dizer que algumas delas que tenham defeitos no seu genoma, portanto, esse pequeno genoma, que é o genoma mitocondrial, que codifica 13 peças para a fábrica da energia e a maquinaria para as produzir, que se vão juntar às 1.700 peças que vêm do núcleo e, portanto, todas juntas é que formam uma mitocôndria funcional, o que quer dizer que elas podem, nessa divisão celular, ir para uns tecidos e não ir para outros, ou ir para vários tecidos ao mesmo tempo. E uma das imagens de marca destas doenças é precisamente terem vários tecidos ou órgãos afetados que não sejam aparentados pela sua origem embrionária, precisamente por causa desta distribuição mais ou menos aleatória nos vários tecidos que vão surgir depois no crescimento do embrião. E são doenças bastante deletérias e que causam grandes incapacidades na sua maioria, porque é precisamente uma avaria na fábrica da energia. Sem energia o tecido não vai funcionar. Pode afetar o coração, pode afetar o rim, pode afetar o fígado, o sistema gastrointestinal, o cérebro, o músculo, as células do sangue, todas as células que nós possamos imaginar. Com a ressalva de que quanto mais energia o tecido precisar para funcionar, mais probabilidade ele tem de ser afetado quando tem esses defeitos. E por isso é que o cérebro e os músculos, seja o cardíaco, seja o esquelético, são aqueles que se encontram mais frequentemente afetados. No exemplo que eu dou no livro, da LON, neuropatia óptica hereditária de Leber, é uma doença muito intrigante, porque, embora de hereditariedade materna, ela tem características interessantes, porque afeta maioritariamente portanto, o sexo masculino numa proporção de 4:1, normalmente aparece no adulto jovem, embora nós tenhamos doentes abaixo dos... Manela, porquê? Porquê que afeta mais o sexo? Exato, ainda não sabemos, e essa é uma das perguntas que nós temos tentado responder com alguns dos nossos projetos, mas o nosso último projeto, embora tenha sido elegível, não lhe coube financiamento, porque isso para nós é muito intrigante. E ainda por cima, outra coisa muito intrigante nesta doença, não é só essa diferença portanto, do sexo, de ser 4:1 no sexo masculino, pensou-se que podia ser dos estrogénios, pensou-se no cromossoma X, mas ainda não se encontrou a resposta. Por outro lado, todas as células têm a mutação, portanto, a variante patogénica do DNA, do genoma mitocondrial que está associada, e são várias, mas há 3 que estão mais associadas com uma probabilidade de 95% relativamente a outras, e estão no genoma mitocondrial, e estão nas células todas do corpo, mas só as células ganglionares da retina é que morrem. Portanto, as células do sistema nervoso
que estão associadas ao sistema ocular, portanto, no fundo do olho, que vão captar a luz e as imagens, vão processá-las, levam essa informação através do nervo óptico para a região occipital, onde é processada toda essa informação e produz o fenómeno que nós chamamos de visão. Só essas células é que morrem. Nós, em 2007, publicámos um caso que era um LON Plus, porque além da falta da visão, da perda da visão, tinha o cérebro também afetado, portanto, tinha uma encefalopatia também, ou seja, havia zonas do cérebro que também tinham falta de energia, havia células a morrer, portanto era um LON Plus, e ainda por cima era uma rapariga, ou seja, era um caso completamente atípico. E nós temos... Sim. Então, se bem percebi, há uma componente que é obviamente genética, porque herdamos apenas as mitocôndrias da nossa mãe, mas não é exclusivamente genética, também há outros acontecimentos posteriores que podem influenciar essas doenças, é isso? Também, e há ainda outro fator. Por exemplo, a LON é precipitada, há 2 fatores de risco importantíssimos para ela se despoltar em termos de ambiente, que é álcool e tabaco. Sabe-se que o álcool e o tabaco dão maior risco para esta doença. Há uma outra muito interessante que tem a ver com um tipo de surdez específico, em que a pessoa, se tiver aquelas variantes genéticas no genoma mitocondrial e se tomar aminoglicosídeos, pode ficar surda. Se não tomar aminoglicosídeos, não fica, tendo aquelas variantes genéticas. Ou seja, o ambiente é importantíssimo. Agora, na questão genética, há aqui outra questão a considerar, e esta história do meu livro vem um bocadinho também nessa linha, em que, além do genoma mitocondrial, nós temos o genoma do núcleo que herdamos, metade do pai, metade da mãe, que está distribuído nos cromossomas. E a mitocôndria, para conseguir exercer as suas funções, que vão muito além da produção de energia, a produção de energia é talvez a que mais se destaca, mas a mitocôndria é também um decisor importante na sobrevida da célula, portanto, é ali uma espécie de sensor para a vida ou para a morte da célula por apoptose, por exemplo. E tem muitas outras funções metabólicas de detoxificação, de metabolismo intermediário, portanto, entre aquilo que é a degradação dos hidratos de carbono, das gorduras, dos aminoácidos, de todo esse processamento e depois até à produção do ATP, portanto, da energia. E do núcleo, portanto, da informação que vem tanto do progenitor masculino como do feminino, também vem informação genética que vai interagir com o genoma mitocondrial. Daí que o nosso grande foco de investigação e de estudo é a bigenómica, porque só se pode explicar que uma doença em que nós tenhamos, por exemplo, 20 pessoas numa família, todas têm a alteração genética que é considerada patogénica, mas só uma pessoa é que tem a doença, então tem que haver fatores adicionais nucleares, a meu ver, e já tenho alguns dados também a favor disso mesmo, e que com certeza se vão juntar a fatores de risco ambientais e, portanto, é uma constelação de fatores, mas o núcleo vai ser primordial. E nós temos aqui alguns projetos a decorrer, temos agora uma aluna de doutoramento em que o projeto foi aprovado pela FCT, o que nos enche de grande orgulho, em que vamos precisamente na LON tentar perceber a conversa entre os 2 genomas, para tentar identificar aí alguns biomarcadores que nos ajudem a perceber melhor o mecanismo da doença. Eu imagino, Manuela, que haja gente agora interessada em obter o teu livro, um livro muito interessante, ilustrado, eu próprio fiz o prefácio para esse livro, As Avarias da Fábrica de Energia. Como é que as pessoas poderão obter esse livro? Muito bem. Este livro não está à venda, porque eu tinha um sonho que era oferecer o livro e, portanto, prescindi dos direitos de autor para dar o livro ao máximo de pessoas que eu conseguisse. E então conseguimos, porque concorremos a uma EA Grant e, portanto, através dessas bolsas, uma iniciativa bilateral, que era necessário termos uma parceria ou com Liechtenstein ou com a Noruega, e nós convidei o professor Lawrence Bindhoff, e, portanto, tínhamos um projeto de literacia chamado Mitonov, para a literacia nesta área, e eu, como tinha este sonho do livro há 10 anos,
E também, ligando um bocadinho aquilo que eu estava a dizer há pouco, ligando um pouco à questão de que nessa falta de literacia que nós fomos notando nesta área, havia uma questão que me preocupava muito e que me era transmitida da parte clínica, e também pelos próprios doentes, a quem eu, enfim, fui dando algum apoio em termos de mentoria científica, e que os pais, porque achavam que a culpa era das mães, porque as mitocôndrias vinham das mães e ouviam dizer que a doença estava nas mitocôndrias, e então abandonavam as mães e as mulheres ficavam sozinhas com as crianças. E, portanto, este meu livro também vem de encontro a essa preocupação. Esses homens que faziam isso são os grandes filhos da mãe. E também tinham mitocôndrias. e então eu pensei que com esse aumento de literacia podíamos trazer também aqui essa luz e esse esclarecimento. Quem quiser o livro, como é que faz? Exatamente. Então, o que é que nós estamos a fazer para o distribuir à população? Nós conseguimos fazer 15.700 livros e vamos distribuí-lo no Centro de Ciência Viva. Portanto, já fizemos esses contactos, ele vai estar disponível às pessoas que forem a esses centros visitar, podem levar o livro gratuitamente. Há vários eventos que eu também estou a realizar em vários locais do país em que também vou oferecer o livro, mas ainda ontem, por exemplo, estive num evento ligado às Jornadas Mundiais da Juventude e distribuí o livro a alguns jovens estrangeiros, portanto o facto de ele ser bilingue permite que corra mundo. Irão 2.000 para a Noruega em inglês e norueguês, e em Portugal vamos ter também uma parceria com as CIMAs, Comunidades Intermunicipais, e com as redes das bibliotecas escolares, para distribuir o livro de forma mais ou menos uniforme e tendo em conta a população, para que não se pode pedir para um endereço, não é? Não se pode pedir... Pode-se pedir para o nosso laboratório. Alguém muito tenha bem, muito bem. Isso é a solução. Isso é a solução. Quem estiver a ouvir estejam interessados nas... biomit.pt. Muito bem. Olha, sei que te lembraste de soluções inovadoras para financiares o teu laboratório. Pediste até, imagine-se, para produzir garrafas de vinho com rótulos especiais que têm lá mitocôndrias. A minha pergunta é muito simples. Até o dinheiro público não chega para a ciência? O que é que se passa com o financiamento da ciência em Portugal? E as pessoas compram para ajudar a ciência ou é porque o vinho é mesmo bom? Olha, eu acho, começando já pela última pergunta, eu acho que são as duas coisas, não é? Aliamos aqui dois fatores essenciais e interessantes. Pois, em relação ao financiamento, em 2013 fomos confrontados, nós fizemos parte daquilo que foi o grande motivo também, não só, mas também para que o CNC fosse laboratório associado, em que era requerido que houvesse serviços à comunidade que não estivessem disponíveis em laboratórios de rotina, não é? Porque não são lucrativos, obviamente. Nós estamos a falar aqui de uma área que é uma área complexa, difícil, em que é moroso encontrar as respostas. Nós, para fazermos um diagnóstico, por vezes demoramos meses, já nos aconteceu demorar anos, porque é andar à pesca de qual a causa mais provável da doença. A questão é que fazemos todo o rastreio genético, fazemos todo o rastreio bioquímico a nível de medir a bioenergética da célula, é preciso também ver a imagiologia, é preciso ver toda a parte da sintomatologia e laboratorial associada, e isto por vezes demora meses e por vezes demora anos, portanto é preciso realmente um grande investimento. E esse investimento inicial era assegurado de duas formas, portanto nós tínhamos um financiamento que vinha da FCT, que pagava todos os recursos humanos, e depois tínhamos aquilo que era, portanto, o dinheiro das análises que eram cobradas aos hospitais e, portanto, que dava para pagar reagentes e equipamento. E, portanto, o laboratório funcionava bastante bem, nós tínhamos sete pessoas a funcionar, dávamos uma resposta o mais rápido possível dentro daquilo que são as próprias limitações metodológicas, mas, de facto, havia um bom funcionamento. A partir do momento que houve cortes brutais nesse financiamento científico, porque nós, o nosso laboratório, deixem-me só aqui dizer, que tinha uma particularidade, não fazia só diagnóstico. Nós fazíamos investigação translacional reversa, que ainda fazemos, que é
com os casos, porque a maior parte dos doentes têm causas genéticas desconhecidas, novas, e que depois é preciso provar que aquela causa genética nova, possivelmente associada à doença, é a mesma causa da doença. E, portanto, implementámos toda uma série de investigações relacionadas com isso também, para além do esclarecimento dos mecanismos da doença também, para possíveis Vocês a trabalhar mais e o terapêuticos. dinheiro cada vez menos. Exatamente, e portanto foi a partir daí dessa redução deixámos de ter dinheiro suficiente para pagar aos recursos humanos e então daí as minhas ideias criativas de organizar concertos. O e vinho de onde é? De onde é que é este vinho? O vinho é da Cooperativa Agrícola do Tavra e chama-se DIR. A mitocôndria foi feita em plasticina no meu primeiro curso de comunicação, em que Vossas Excelências foram meus professores, e que eu muito gostei. É um prazer ter alunas tão brilhantes. Obrigada, obrigada. Ora bem, portanto, quem quiser essas garrafas, como é que faz? Tem de ir a um desses encontros em que se fala... Exato. Não, o vinho está à venda na Cooperativa Agrícola do Távora e nas garrafeiras que têm o vinho. Portanto, chama-se é pedir pelo vinho DR, é isso, doutor? DR. Exatamente. DR. Doutor Doença Rara. Doutor Doença Rara, DR não é de doutor, é doença rara. Muito interessante, é uma ideia criativa. O tempo está a correr, pá, enfim, o tempo é implacável. Mas nós não podíamos deixar de abordar o tema da felicidade, porque sei que é um tema sobre o qual tens falado com grande agrado. As pessoas gostam de saber quais são os ingredientes da felicidade. E eu assisti um dia a uma palestra sobre a felicidade, estava cheio, muita gente a querer ser feliz, isso é bom. Então, enfim, para quem lá não esteve, como é que funciona as neurociências da felicidade, a ciência da felicidade? Existe uma ciência da felicidade? Eu diria que existe uma ciência que nos ajuda a perceber a felicidade. Não sei se há uma ciência da felicidade, mas é importante usar a ciência para perceber a felicidade. E a minha primeira afirmação sobre isso agora, se calhar vai ser um bocadinho polémica, mas não fiquem desapontados, quem nos está a ouvir, é que para ser feliz é preciso às vezes temperar com alguma infelicidade, porque nós não podemos ser felizes 24 horas por dia, não podemos estar em permanente estado de paz, de tranquilidade, de bem-estar permanente com aquela associação prazerosa que nós associamos à felicidade, portanto, sentir prazer, euforia, bem-estar, que é o que nós associamos ao estar feliz. Se estivéssemos sempre nesse estado, o nosso cérebro iria sofrer alguns danos e depois a adrenalina ia subir muito e, em consequência, o coração também não ia aguentar. Portanto, por isso é que eu costumo dizer, alguém vos traz dissabores, desconfortos, agradeçam, porque estão a melhorar a vossa saúde mental e a via da recompensa cerebral, que é uma via central de gestão emocional, portanto, em que temos estruturas que constituem o sistema límbico, portanto, a amígdala, a área ventrotegmental anterior, o núcleus accumbens, onde se dá a tal libertação de dopamina, a molécula do prazer e do bem-estar, acompanhada por outras moléculas, como a serotonina, da boa disposição, mas há aí um sensor que é a amígdala, que é o sensor das emoções, do prazer, do bem-estar, mas também é o mesmo sensor para a dor, para o medo, para o perigo e para o stress, na mesma estrutura, o que é extremamente interessante. E de facto, é um equilíbrio, acaba por ser um equilíbrio, exatamente, porque quando aumenta muito a dopamina, há uma comunicação ao córtex pré-frontal e vai-se libertar GABA, que é o nosso inibidor, é o nosso travão, e o GABA vai impedir que a dopamina se liberte em excesso, porque senão ficaríamos psicóticos e depois teríamos o tal problema da adrenalina em excesso que nos causaria danos também cardíacos. Portanto, esse é o princípio básico do funcionamento. Nós vamos também armazenando nas memórias que nos vão dando esse prazer e esse bem-estar que nos dá essa sensação de felicidade, por causa do hipocampo, que está ali mesmo ao lado, por isso é que as memórias são tão importantes na felicidade, não é? E por isso é que as memórias da infância são tão fundamentais na nossa felicidade futura, porque quando nós temos contrariedades, se tivermos memórias felizes e de bem-estar, nós vamos ser muito mais resilientes, porque sabemos que temos armazenado uma memória que nos vai dizer, não, isto agora está a correr mal, mas vai correr bem a seguir, porque nós sabemos que isso é possível.
Portanto, a infância é fundamental, as memórias da infância, as histórias do faz de conta que nos criam a esperança de que vai ficar tudo bem. Portanto, as histórias de faz de conta são fundamentais numa idade em que o nosso cérebro ainda não está desenvolvido o suficiente para processar todos os estímulos, e é fundamental para nós armazenarmos memórias de esperança. Portanto, eu costumo dizer que na nossa infância as memórias felizes são as nossas sementes no jardim da esperança, e mais tarde nós vamos precisar dela. Eu não sei se foi a recordação são as recordações de infância, mas sei que parece uma pessoa feliz e isso é comunicado aos outros e é bom para todos. Mas sobre projeções para o futuro, falaste de projeções também. O que é que ainda não fizeste na vida e gostarias ainda de vir a fazer? Ora, já plantei árvores, já escrevi livros, já tive um filho, portanto, tenho de escrever Mas mais calma, livros. escrever livros podem escrever vários. Exato, portanto, tenho de escrever mais livros. Eu, de facto, sinto que sou uma pessoa feliz, mas não é algo que eu também cultivo, no sentido, e acho que o grande segredo para ser feliz com aquilo que se tem, de facto, e é esse o meu próximo sonho, é acabar de escrever um livro que eu comecei há 7 anos, ainda não acabei, que se chama Sejam Felizes com o que tiverem à mão. Grande título, grande título. Obrigada, que é a neurociência aliada ao bem-estar a que chamamos felicidade, portanto explicado de uma forma simples, portanto é a química da felicidade, mas associada aos nossos eventos de vida e sobretudo um treino que é preciso fazer, que é, em vez de pensarmos o que é que eu não tenho, eu sou tão infeliz porque não tenho isto, não tenho aquilo, é pensar o que é que eu tenho isto, tenho aquilo outro, então posso ser feliz. E ainda mais, posso fazer alguma coisa de relevante todos os dias, nem que seja pequena, e isso tudo somado vai nos tornando relevantes, porque na verdade nós, para sermos felizes, só temos que sentir que temos valor, além da paz e da tranquilidade e de algum prazer quase primário que nos vem, por exemplo, da alimentação, o resto vem do valor acrescentado que nos faz sentir tudo aquilo que nós somos, que fazemos e que os outros nos fazem ser e sentir. Por isso é que a interação social também é fundamental nesse processo. Portanto, o próximo passo é escrever esse livro, acabá-lo, e quem sabe outros, e continuar os projetos de investigação e de comunicação de ciência nesta saga de tentar encontrar respostas onde elas ainda não existem. Eu costumo dizer aos meus alunos, quando eles querem fazer um projeto, sim, primeiro, qual é a pergunta a que nunca ninguém respondeu? Qual é a pergunta a que nós vamos conseguir responder? E depois é que vamos ver como é que vamos fazer para lá chegar. Mas tem que haver essa pergunta. E em termos de investigação, esta troca de mensagens entre o nosso núcleo, o nosso genoma nuclear, os cromossomas e a mitocôndria é fundamental para nós percebermos como é que as doenças se vão desenvolver, porque é muito intrigante como é que há sempre uma falha de energia, mas nós temos uma variedade, temos centenas de variantes genéticas que já foram identificadas e culminam todas da mesma forma, é uma falha de energia. Só que depois as doenças não são todas iguais, os tecidos afetados não são todos iguais e aquilo que é consequência da doença também não é igual, apesar de ter uma coisa em comum, que é uma avaria da fábrica da energia. Portanto, Muito os bem, nossos projetos vão andar por aí. Muito bem. Há muitas perguntas, vais procurar responder algumas e isso vai fazer a tua felicidade, estamos certos, e desejamos, eu e David, é um grande título, não é? Sejam felizes com o que tiverem à mão, pá. E portanto, acho que é um bom conselho, David, para acabarmos este programa. Sem dúvida. Obrigada, foi um prazer enorme estar aqui convosco e aprendi muito convosco também, tenho aprendido e bem-ajam também por esta missão de levar a ciência de uma forma muito simples, de uma forma mais lenta do que a luz, mas sempre irrequieta e iluminada. Mas nós somos felizes com o que temos à mão Exatamente. E queremos que mais gente seja, não é? Sem dúvida. Pronto, Manela, obrigado. Muito obrigado.